Em nosso estudo de hoje, a lição 59 do livro do Seara dos Médiuns tem por título Revelações e Preconceitos. Inquires muita vez por que motivo os instrutores desencarnados silenciam determinados temas doutrinários em determinadas regiões. Junto desse ou daquele povo, falam na reencarnação com veemência, enquanto que junto de outros parece ignorá-la. Aqui relacionam as graves consequências do suicídio e adiante, como que apagam todas as referências em torno de semelhante calamidade, considerada ainda em certos agrupamentos raciais como ponto de honra. Em muitos lugares prestigiam as observações do fenômeno e em outros destacam os merecimentos da escola. Entretanto, é preciso reconhecer que há alimento físico e alimento espiritual. E tanto quanto existem idades e condições físicas, existem idades e condições espirituais. É necessário, desse modo, observar os mecanismos gástricos e os mecanismos mentais de cada criatura em si mesmo. Não se administra à criança a alimentação devida ao adulto e não se oferece ao adulto a alimentação artificial da chupeta. Há doentes que pedem soro para se equilibrarem. Há enfermos que exigem transfusão de sangue para fugirem da inanição. Em toda parte vemos pessoas que ainda não aprenderam a raciocinar por si mesmos, reclamando ideias àqueles que as dirigem, à maneira dos fetos, que não podem manobrar os órgãos de formação esperando sustento pela endosmose no claustro maternal em que se corporificam. Estudemos a posição particular dos companheiros de caminhada humana, oferecendo-lhes a verdade dosada em amor. A divina sabedoria não aprova princípios de violência. Os próprios pais da terra esperam compassivos pelo crescimento dos filhos, a fim de entregá-los às bênçãos da natureza, cada qual a seu tempo. Contudo, porque a vida nos traça a todos o claro dever da tolerância fraterna, ensinando-nos a respeitar os preconceitos dos outros, não temos a obrigação de adorar ou louvar, propagar ou seguir preconceito algum. Que mensagem linda que a gente está abordando hoje. E, de antemão, a gente já pega umas palavras aqui que o Emmanuel utilizou, uma frase do texto. Estudemos a posição particular dos companheiros da caminhada humana, oferecendo-lhes a verdade dosada em amor. Aí está todo o segredo do amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque a gente vai entender que o mundo, que a Terra sendo um mundo de expiações e provas, a gente vai encontrar pessoas de diversos graus de maturidade e de diversos graus também intelectuais. Nem todos têm a capacidade de entender a mesma coisa e também a gente vai encontrar os preconceitos culturais de cada povo e cada povo com uma necessidade diferente. E a pergunta que foi feita pelo Emmanuel inicialmente é a mesma que Allan Kardec faz lá por volta do capítulo 27 e 28 do livro dos Médiuns. Em um ele fala sobre contradições e mistificações, e a outra ele fala sobre charlatanismo e embuste. São dois capítulos imprescindíveis para quem quer conhecer a doutrina espírita, porque Allan Kardec faz justamente essa pergunta. Fala, vem cá, por que os espíritos não falam sobre todas as verdades em todos os lugares? Ele fala, porque a gente também não ministra a criança a mesma coisa que ministra ao adulto. E quando o orador ele tem mais ou menos habilidade, ele vai procurar adaptar todo o seu discurso e vai procurar fazer até o mesmo tema, a mesma sequência de raciocínio, mas adaptada à capacidade de compreensão de cada um. Então ele usa lá no livro dos Médiuns o seguinte exemplo. Allan Kardec fala assim: se você vai num lugar em que as pessoas não acreditam em reencarnação, mas você ama, você não vai falar de reencarnação, porque essa seria a maneira mais imediata de você ser repelido. Então, vai se utilizar os termos bíblicos, se for dentro do cristianismo, aqueles termos que dizem respeito ao terceiro céu, enfim. Vai falar sobre ideias parecidas, mas sem abordar diretamente o assunto, para que não entre nesse desprezo inicial que é movido
pela educação que teve, pela formação que aquele povo tem. Então a gente vai perceber, sim, que cada povo vai ter uma necessidade, até a colocação do Emmanuel, né? Emmanuel falando, poxa, mas tem lugar que se fala do suicídio de maneira tão aberta, mostrando a situação tão grave, o sofrimento tão profundo que passa o suicida, e, no entanto, tem determinados povos que ainda adotam essa prática. E a gente sabe, por exemplo, né, que ainda na Ásia tem alguns lugares que se pratica o harakiri, que é aquela atitude de você pegar uma espada e a pessoa se suicidar envergonhada de determinado comportamento que ela teve. E fala, por que não se fala lá sobre essas consequências do suicídio? Não é lá que se precisa ouvir mais, mas culturalmente eles estão seguindo tradição do povo que vai tendo que ser quebrada aos pouquinhos e não de maneira brusca, porque se falar de maneira brusca vai estar violentando os preceitos religiosos dele. Outra frase que é muito profunda, aqui no texto de hoje, ele vem falar para a gente, porque a vida nos traz o claro dever de tolerância fraterna, ensinando a respeitar os preconceitos dos outros, não temos a obrigação de adorar ou louvar, propagar ou seguir preconceito algum. Vamos aprender uma coisa, que é uma coisa que é dura da gente aprender, mas que a gente tem que fazer essa análise o tempo todo. Quanto mais eu quero que as pessoas mais próximas que eu pensem igual a mim, né, estudem a mesma coisa que eu estudo, mais eu demonstro a grande parcela que eu tenho de egoísmo, de vaidade, de orgulho ainda. A ideia é respeita a pessoa dentro do ponto de vista filosófico, cultural dela, dentro do ponto de vista até de formação mesmo. Todos nós trazemos os nossos atavismos e até mesmo hoje a gente vai reconhecendo também que, segundo as nossas necessidades espirituais, cada um acaba abraçando um seio de uma determinada religião. E tem religiões que elas ajudam muito num determinado problema. Então eu fico vendo assim, tem religiões que, por exemplo, uma pessoa que está vivendo o auge do vício do alcoolismo, ou então de estar usando uma determinada droga. E tem religiões que, por serem mais radicais na sua maneira de pensar, elas acabam sendo muito úteis e necessárias para aquela pessoa. Depois que aquela pessoa conseguir vencer, conseguir colocar uma disciplina mais rigorosa nos seus comportamentos, pode ser que ainda nessa encarnação, ou talvez na próxima encarnação, ele vai ter acesso a uma nova cultura religiosa que agora vai começar a estimular nele a liberdade de pensamento, enfim, mas agora não, agora ele precisa do controle do vício. E a gente vai descobrir que existem tantas religiões no planeta quanto as necessidades de cada um, e a gente tem que aprender a respeitar a cada um, todas elas. A gente observa que até nos círculos cristãos, por conta de diferença de interpretação por conta das denominações, a gente vai encontrar desentendimento se uma pessoa quiser impor a outra seu ponto de vista. E é dentro da própria religião também, não só entre denominações. Entre denominações a coisa fica mais escancarada, mas dentro da própria também, às vezes a pessoa é da mesma religião, os dois são católicos e os dois não concordam com determinado ponto de vista, os dois são espíritas. Teve um dia que a gente teve uma discussão aí entre amigos espíritas, falando, a recordação que o espírito tem das suas encarnações, ela fica gravada onde? Fica gravada no espírito ou no perispírito? E eu comecei a assistir uma discussão entre eles, assim, gente, isso não vai levar a lugar nenhum. Qual é Aí dei meu ponto de vista, que baseado no que os espíritos falam, que na verdade o que está gravado no perispírito é a necessidade mais imediata do espírito. Tem coisa que eu não estou nem preparado para resgatar ainda, por isso que não está nem no perispírito. Mas a qualquer momento vai vir para o perispírito. Quando vier para o perispírito, daqui a pouco se comunica também no corpo físico. Enfim, eu quis trazer esse ponto de vista, mas depois eu me dei conta, falei, mas eu estou entrando nessa discussão para quê? Vamos respeitar e vamos procurar auxiliar o tempo todo. A gente não tem o direito de violentar as convicções filosóficas, religiosas
de nenhum dos nossos irmãos. Vamos ajudar uns aos outros e amar uns aos outros. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.